Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Saúdo a todos neste momento em que nós queremos continuar nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nesta ocasião, o capítulo 13. É um belo hino de amor. Ao lermos essas palavras, nos damos conta que estamos rodeados de pessoas muito falhas no seu amor. Mas uma leitura um pouco mais atenta nos fará ver que nós próprios nos identificamos com estas pessoas falhas em amar, maior ou talvez menor escala. Para entender este texto, é importante que nós olhemos um pouco para o contexto e vermos o que levou o apóstolo Paulo a colocar exatamente ali este seu belo hino de amor. O texto que antecede o capítulo 13 fala dos diversos dons que Deus disponibilizou aos cristãos para fazerem uso em seu viver, de eles servirem a Ele em seu reino. O que se constata na congregação de Corinto é que o uso destes dons estava gerando uma enormidade de conflitos entre os irmãos. Alguns dons eram considerados maiores ou superiores. Os possuidores desses dons se julgavam mais do que as outras pessoas. Ainda no capítulo 12, o apóstolo Paulo exemplifica a questão dos dons usando a imagem de um corpo que é formado por muitos membros. E estes membros são diferentes, mas o conjunto deles formam este único corpo, que não poderia funcionar sem que houvesse esta diversidade. E ele aplica isto também à igreja, como sendo um corpo formado de diferentes membros. Ele termina o capítulo 12 dizendo: procurem os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele passa a falar a respeito do amor. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Na parte inicial do capítulo 13, o apóstolo diz que as coisas mais gloriosas possíveis a nós, seres humanos, não significam nada se não tivermos amor. Os coríntios valorizavam o dom de línguas. Paulo diz que se pode falar todas as línguas faladas na terra e até mesmo lá dos céus, mas se isto não for motivado pelo amor de Deus, isto não tem valor nenhum. Que poderia ter a maior eloquência na pregação e até mesmo a fé de transportar montanhas, mas sem amor, isso não adianta nada.
poderia até expor ao sacrifício o seu corpo, à semelhança do Salvador Jesus Cristo. Mas se isto não fosse proveniente do amor, não teria valor algum. Compreendendo melhor essas palavras iniciais do capítulo 13, nós chegamos à conclusão que sem amor não há como glorificar a Deus. O amor é aquilo que faz com que os dons, sejam eles considerados simples ou nobres, não importa, se tornem uma bênção na vida dos cristãos quando usados no propósito de servir ao próximo e glorificar a Deus. Sem amor, estes mesmos dons resultam em brigas, divisões, partidarismo e glorificação do próprio ego. Logo, quando o amor não está presente, as ações resultam em prejuízo para o reino de Deus e certamente que nada glorificam a Ele. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O apóstolo descreve as características do verdadeiro amor. É notório que todas estas coisas que caracterizam o amor não estavam presentes na vida, na vivência dos cristãos de Corinto. Brigas, confusões, desentendimentos são resultado da falta de paciência, de tolerância de uns para com os outros. Resultam da inveja, da vaidade, do desejo de armazenar mágoas. Os erros e os fracassos do próximo deveriam trazer tristeza e nunca a alegria. O amor reveste as pessoas de fé, de esperança e paciência. Estes sentimentos divergentes do amor não são apenas observados no ambiente da congregação de Corinto, mas em toda parte em que há pessoas. Eles afetam as relações humanas e também o ambiente do lar e das relações matrimoniais. Certamente, é isso que faz com que este texto se torne tão cativante a qualquer pessoa. Vejamos as características que o apóstolo Paulo dá a este amor. O amor é paciente. Ele suporta adversidades por um tempo maior. É bondoso. Aquele que quer o bem até mesmo dos inimigos. Não arde em ciúmes. Sentimento que perturba a pessoa quando vê o outro prosperando, rico, benquisto, dotado de dons, não se envaidece. Aquele que se faz sobressair, quer ser o maior. A humildade é compatível com o amor. Já a vaidade é o sentimento contrário. Não é orgulhoso. É aquele que se coloca em lugar de destaque, procurando rebaixar os outros. Jesus fala que são estes que procuram ocupar os primeiros lugares. Não se conduz de forma inconveniente. Isto é, procura ser diferente dos outros e com isto perde o bom senso, a falta de respeito com o outro e só vê a si próprio. Não busca os seus interesses. Essa característica
do amor não busca para si, mas em tudo visa o outro, não se irrita. Mesmo quando outros abusam da sua paciência ou insultam, ele não se torna áspero, amargo, irritado, mas abençoa, não se ressente do mal. O sentido dessa expressão é que não fica contabilizando, anotando os erros do outro, mas perdoa. Não se alegra com a injustiça, não se alegra com o erro, o pecado, logo tem o seu prazer em fazer a vontade de Deus. O amor se alegra com a verdade. Ele encontra a sua maior alegria na verdade de Deus contida no Evangelho, que o impulsiona a uma nova vida de comunhão com Deus e de serviço em sua obra. O amor tudo sofre. A capacidade do amor para suportar e sofrer as fraquezas do outro, protegendo-o. Tudo crê. Isso quer dizer interpretar tudo da melhor maneira, deixando de lado a desconfiança, conforme Deus recomenda no 8º mandamento. Tudo espera. Isso não significa um mero otimismo, mas esperar no cumprimento das promessas da graça divina. Tudo suporta. Vai adiante positivamente, mesmo em meio às adversidades, com a força que recebe de Deus. É dessa forma que o apóstolo Paulo descreve o amor como algo grandioso, mas o descreve por meio daquilo que ele é capaz de fazer, seus sacrifícios, nas diferentes circunstâncias do dia a dia. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança e sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Os versículos de 8 até 12 descrevem a questão da transitoriedade da vida, bem como de todas as nossas ações, o que se diz, o que se faz, o que se estudou, o que se chegou a conhecer, são coisas terrenas, temporárias, com o tempo perderão totalmente o seu valor e o seu sentido. Nas diferentes fases da vida, muitas coisas foram importantes, mas com o tempo deixaram de ser. Sempre tivemos uma compreensão parcial, principalmente das coisas espirituais. Somente Deus nos conhece completa ou perfeitamente. Nós, somente quando estivermos um dia com Deus na glória celestial, haveremos de conhecê-lo como Ele realmente é. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. E com o versículo 13,
o apóstolo conclui. Só existe uma coisa que não passará, nem mesmo com a morte, que é o amor. Esta não mudará na sua essência, nem mesmo na eternidade. A fé é aquilo que nos apropria de todas as bênçãos que Deus nos oferece através do Evangelho. Mas isto só tem importância em nossa vida aqui. Até quando nós tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu. A esperança, ela existe enquanto nós estamos aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Depois, isto se tornará realidade. O amor, no entanto, é o maior de todos, pois podemos vivê-lo em nossa vida terrena. E quando estivermos com Deus na glória celestial, o viveremos na sua plenitude. Ele não acabará, ele existirá por toda a eternidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.